Bem-vindo ao Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast produzido pelo Grupo GEALIN de Aquisição da Linguagem de Araraquara. Meu nome é Paula e eu vou conversar hoje com a Lila Ghiselli sobre a experiência dela em ser uma família bilíngue. Lila, seja bem-vinda. Eu queria que se você pudesse nos contextualizar um pouquinho sobre a sua vivência familiar, essa família bilíngue. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre as línguas que vocês falam, as línguas que vocês falam com seus filhos. Bom dia, Paula. Obrigado pelas boas-vindas. Nós somos um casal de brasileiros e nós temos 2 filhos. O Theo, vai fazer 6 anos de idade no dia 31 de março, e a Bela, que acabou de completar 3 anos, em novembro. Nós falamos o português e o francês. Apesar de nós termos a cidadania italiana, nós falamos algumas palavras em italiano, mas nós não somos fluentes e não chega a ser uma terceira língua, mas pelas nossas raízes nós temos a curiosidade de estar em contato com essa língua também. E como que é a relação aí com as línguas, Lila? Vocês falam qual língua em casa, qual língua no ambiente, né, no contexto social aí de vocês? E também como que foi essa decisão de falar as línguas com as crianças? Vocês tiveram orientação de alguém, perguntaram para alguém o que seria melhor, ou foi uma decisão do casal? Nós falamos praticamente o tempo todo em português, principalmente com as crianças, porque nossa decisão como casal foi de manter o português como língua principal das crianças, e a nossa maior motivação foi para eles terem um convívio, conseguirem conversar com os avós, com a família, eles conseguirem dialogar com eles. Foi uma decisão nossa, e as crianças falam o tempo todo em português conosco, e quando estão entre amigos, ou na escola, ou com os vizinhos, eles acabam falando o francês. E como que é a relação das crianças com as línguas? Lila, você disse que eles falam o português em casa, mas eles se recusam a falar o português em algum momento, ou se recusam a falar o francês em algum momento? Eles falam as 2 línguas com vocês? Como que é essa reação deles com a língua? Elas entendem bem? Elas produzem? O Theo e a Bela falam muito bem o português. E é engraçado porque eles entendem que da porta para dentro de casa é português e da porta para fora é o francês. E se a gente está num contexto onde estamos com amigos, conversando, ou num restaurante, ou no mercado, ou qualquer local que seja fora do nosso ambiente de casa, eles falam o francês conosco, né? Se tem uma pessoa de fora, mesmo dentro de casa, algum francês que vem nos visitar, ele vai falar o tempo todo em francês conosco. Porém, se nós tentamos iniciar uma conversa com ele em francês, entre nós, só nós, ele se recusa a falar. Ele fala, não, eu falo com vocês em português, porque vocês estão querendo falar em francês comigo? E a gente pode até falar em francês, e ele vai nos responder em português. Ele se recusa a falar com a gente em francês. E é engraçado que também no Brasil, quando os nossos pais acabam brincando com eles, falam bonjour, e fala, não, é bom dia, que vocês falam em português, pode parar de falar francês, eu não quero falar em francês com vocês, não. Então, ele sabe exatamente o momento de falar o português e o momento de falar o francês. É muito interessante, né, Lila, que eles sabem, né, desde muito cedo, os contextos e as línguas que eles devem falar e com quem eles devem falar essa língua. E eu ia te perguntar aí exatamente isso, sobre essa relação com a família. Vocês costumam vir para o Brasil? Vocês costumam
manter esse contato com a família em português? Sim, a gente mantém contato com os avós, com os tios e primos. Com os avós, diariamente, eles conversam por vídeo, né? Chamada de vídeo. E a gente tenta, pelo menos uma vez ao ano, estar com eles no Brasil, para estar junto da família, né? Para a gente poder matar um pouco a saudade. E eles adoram estar no Brasil. Porém, agora é um pouco mais complicado a partir do próximo ano, por conta do ano letivo. As férias são muito curtas no final do ano, e a gente sempre prefere ir no final do ano para o Brasil, para poder curtir as festas, né, no final do ano. E aqui o final do ano letivo seria no mês de agosto, então a gente prefere não partir para o Brasil no mês de agosto, para poder aproveitar aqui o verão, já que o restante do ano a gente passa dentro de casa, com o frio e tudo. Então, a gente sabe que a partir do ano que vem vai ser um pouquinho mais difícil. Eu acredito que vai ser mais fácil os nossos pais virem para cá, para a gente poder passar um momento juntos, do que nós, todo ano, estar indo para o Brasil. Certo. E aí, Lila, além da questão da língua, né, vocês tentam trazer alguns aspectos culturais do Brasil? Vocês conversam com eles, com as crianças, sobre outras coisas também? Sim, Paula, eu faço questão de apresentar livros em português para eles, gibis da Turma da Mônica, que são coisas brasileiras, né? E também contos brasileiros, músicas brasileiras, brincadeiras de crianças que a gente faz no Brasil. A gente sempre faz isso com eles, e o Theo é muito curioso, e ele pergunta a respeito das origens, de como são as coisas no Brasil, e eu já mostrei índios para ele, Santo Google, né, que nos ajuda nessas causas, mas que ele é muito interessado, então eu sempre acabo colocando as questões culturais do Brasil, sim, para eles verem. E acredito que a Bela vai vir com o tempo, acho que ela ainda é muito novinha para se interessar 100% nisso. Mas o Theo, ele é muito interessado e adora tudo isso. Bom, e aí aproveitando então que você falou sobre os gibis, né, aqui do Brasil, como que é a relação das duas línguas quanto à escola? Os professores reagiram bem ao fato deles serem bilíngues ou não? E como que é essa questão da alfabetização, né, do Theo, que já é um pouquinho mais velho? A gente não teve nenhuma objeção dos professores, da parte deles, né, da gente manter o português. Pelo contrário, eles nos incentivaram a manter a nossa língua materna e disseram que o francês viria naturalmente, limpo, sem sotaque, sem nada, se eles aprendessem ele na escola. Então, foi ótimo, porque a gente já havia tomado essa decisão de manter o português como a primeira língua deles. E o francês, ele veio naturalmente na escola, enfim. O Theo, ele está já sendo alfabetizado em francês, e a gente já está enfrentando algumas situações engraçadas referente a isso, porque ele já sabe que a junção de algumas letras tem outro som, né? Por exemplo, a U, que o som é O, e eu estava outro dia, porque eu acho importante eu tentar ensinar a escrita, né, e incentivar a leitura também no português, não só no francês. E a gente estava brincando faz o que, uns 2 fins de semana atrás, talvez nem isso, uns 10 dias atrás, e eu estava falando para ele, vamos escrever rato, e ele falou, ra é R com A, to é T-A-U. Fiz, não, filho, rato, to é T-O, em português é T-O, não é A-U, isso é em francês. Ele, não, você está errada, mamãe, som de to é T-A-U. E eu falei, não, filho, isso é em francês, não é em português. E ele logo parou de brincar comigo, não quis mais brincar de escrever comigo, porque ele disse que eu estava errada. E talvez seja um pouco cedo demais para a cabecinha dele compreender essas diferenças, mas o que eu já tenho feito é mostrado
livros em português para ele ter uma memória fotográfica e ver como se escreve no português e para ele já começar a compreender a diferença das duas línguas. E em relação aos professores nos incentivarem a manter o português, ocorreu tanto com as professoras do Theo quanto as professoras da Bela. Nós tivemos essa sorte das duas professoras nos incentivarem a manter o português em casa. Em contrapartida, quando teve o segundo confinamento, em novembro, nós fomos para o Brasil, nós conversamos com a escola, eles nos liberaram, eles mandaram os exercícios que o Theo deveria fazer para ele não perder conteúdo, e nós assim fizemos no Brasil. E a professora da Bela falou, olha, ela vai ter uma imersão muito grande no português nesse período que vocês ficarem no Brasil. Então, eu gostaria muito de pedir um favor para vocês. Quando vocês estiverem trocando a sua filha, vá falando as coisas que ela está colocando em francês. Porque todo esse trabalho que a gente fez no mês de setembro e outubro, porque ela ingressou na escola no mês de setembro, e que ela já aprendeu bastante palavra em francês, nesse um mês intensivo que elas vão ter que ela vai ter no Brasil, pode destruir tudo que a gente fez, tudo que a gente construiu durante esses 2 meses. Então, mantenha durante o período, ao longo do dia, vocês falando pequenas palavras, só para ela não se esquecer, para ela ir lembrando, para ela ir adquirindo o vocabulário e ela não chegar aqui zerada de novo. E a gente manteve isso no Brasil, com as palavrinhas, e ela voltou não 100%, porque a imersão foi realmente muito grande. Bem interessante da gente notar também, né, Lila, que o contato com a língua, dependendo aí do contexto, ele faz bastante diferença, né, especialmente no caso dela, que tinha começado esse contato um pouquinho mais formal com o francês há tão pouco tempo. E o que eu queria saber então agora é sobre a questão, você comentou que vocês estão tendo alguns eventos aí engraçados, né, com o Theo já. Tem alguma situação engraçada dentro da sua família que foi motivada pelo fato, né, de vocês falarem mais de uma língua, né, no caso os pais e os filhos com as famílias brasileiras ou com amigos aí na França? Um fato que foi muito engraçado pra gente na hora. A gente estava no Brasil, isso acredito que já tem 1 ano e meio, não, tem 2 anos já, isso. A gente estava no Brasil e a gente foi ao clube, em Itaquaritinga, o clube náutico, e tinha muita criança assim, brincando na piscina infantil. E ele ficou super empolgado quando viu aquele monte de criança. Ele saiu correndo e falei, filho, onde você vai? Mamãe, eu vou ali dar um cucu bonjour para as crianças. E ele saiu correndo, cucu bonjour, ninguém respondeu ele. A gente começou a rir muito. Aí ele voltou frustrado e falou, mamãe, ninguém foi gentil comigo, ninguém foi educado comigo, ninguém me respondeu, gente, filho, porque aqui ninguém fala bonjour. Aqui a gente tá no Brasil, você esqueceu? Ele, é verdade. Essa foi a mais assim, engraçada até o momento que a gente riu muito na hora, pela empolgação dele que não foi correspondida, tadinho, né? E a gente também estava no Brasil, fomos à igreja, e ele ficou nessa linha das crianças. Quando ele voltou, ele achou o máximo as crianças lá todas falarem só português. Ele achou assim incrível. Isso há 2 anos atrás, né? Ele tinha 4 aninhos, né? E mamãe, as crianças, 3 para 4 na verdade, né? Falou, mamãe, aqui as crianças só falam em português. Foi engraçado também. O clássico é quando toda vez que a gente vai na casa de alguém, na hora que a gente está saindo de casa, ele pergunta, a gente está indo na casa de quem? Se ele não conhece quem é a pessoa, se é amigo só meu e do Paulinho, ele não teve ainda contato com a pessoa, ele pergunta, tá, mas nessa casa a gente vai precisar falar o quê? O francês ou o português? Ele sempre coloca essa questão pra gente, e a gente sempre dá risada, a gente sempre fala qual é o local que a gente está indo, e ele já vai se preparando. Se for uma casa de franceses,
Ele sai do carro automaticamente, ele já sai falando o francês com o pessoal da casa. E ele fala, quando ele chega, eu estou falando francês porque aqui vocês só falam francês. Nossa, é bem legal o fato dele saber, né, Lila, e querer saber, né, qual língua falar nesses momentos. Bom, e aí só para a gente terminar, eu queria saber uma coisa um pouquinho mais social, assim, se existiu alguma recusa dentro da sociedade ou algum tipo de preconceito, tanto em relação ao bilinguismo quanto em relação ao fato de ser português mesmo, se vocês passaram por alguma situação desse tipo. A gente, assim, no dia a dia, a gente nunca teve algo que nos chocasse, assim, por nós sermos, falarmos outra língua e tal, né? Nós tivemos uma situação bem chata, numa viagem que nós fizemos para a região do Vosges, aqui na França, e nós alugamos um apartamento no Airbnb para poder ficar. E esse apartamento, ele fazia parte de como é que fala? De uma pousada, de uma pequena pousada, numa cidade medieval, bem pequenininha. E a mulher, quando ela viu a gente chegando e viu a gente falando em português, logo eu vi a cara de espanto dela. E eu falei, Paulinho, acho que ela não gostou do fato da gente estar falando em outra língua. Entramos no apartamento e ficamos lá durante 5 dias. No último, e o tempo todo a gente saía para passear e toda hora que a gente voltava, ela ficava olhando, observando a gente pela janela. No último dia, ela foi conferir se o apartamento estava ok. E eu tava, imagina, a gente saindo do apartamento, eu colocando as crianças, terminando colocando as bagagens dentro do carro, e falando com as crianças. E eles, naquela euforia para poder voltar logo para casa, né, de voltar à rotina e tal. E ela falou gritando, daria para vocês pararem de falar nessa língua que eu não entendo nada e poderiam falar em francês, por favor? E eu falei para ela, eu sou brasileira, eu falo com meus filhos na língua que eu quiser e na hora que eu quiser. E ela se irritou com aquilo e ela começou a falar absurdos assim para mim e falando que eu estava na França, que eu deveria falar em francês e se eu quisesse ficar falando em português que eu voltasse para o meu país. Essa foi a única situação chata realmente que nós vivemos e que a gente teve até que gerenciar com o Theo, que já entende as questões, né? Quando a gente conversa, quando a gente discute, quando qualquer coisa. E eu falei para ele, filho, as pessoas falam mais de uma língua, você não é a única pessoa, né? Nós não somos as únicas famílias que falamos duas línguas. Existem famílias que falam muito mais do que duas línguas. E existem pessoas que não suportam não entender aquilo que a gente está falando. Então, isso pode acontecer, mas você tem que falar para a pessoa que você fala assim em português e que você tem orgulho de falar português, sempre. E ele ficou bastante impressionado com a discussão que houve ali e o motivo, né, da discussão, que iniciou aquela discussão, e ele reproduziu aquele dia, essa nossa discussão, por algumas semanas. E falando, mamãe, a Kelmer não gostou, né, que a gente fala em português. Mas isso não é bonito que ela fez. A gente fala em português na hora que a gente quer, não é verdade? Ele ficou reproduzindo isso várias semanas e compreendeu. Mas ele já sentiu uma primeira recusa da sociedade em relação a isso. Talvez possa encontrar outras na vida, né? Porque a gente está sujeito a isso. E eu espero que ele tenha a postura de ter orgulho de falar outra língua, de ter a língua materna dele, de ter orgulho de ser filho de brasileiros, de ser um brasileirinho, nascido na França, independente. Ele tem orgulho das raízes dele e ter orgulho de ser um filho de imigrante, sim,
aqui na Europa. Nossa, Lila, isso é bastante sério, né? Questões que envolvem não só a língua, né? Porque a gente está falando aí de vocês se comunicarem na língua de vocês com os filhos, mas tantas questões aí sociais e culturais que estão envolvidas, né? Bom, Lila, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conversando com a gente. Então, esse foi mais um podcast da série Famílias Bilíngues e a gente conversou com a Lila Ghiseline. Muito obrigada, Lila. Eu que agradeço, Paula. Muito obrigada por tudo. Beijo. E este foi o Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print.